Opa, tudo bem? Bom, acho que a maioria aí concorda que no mundo contemporâneo a classe política e a classe empresarial são os dois nichos da sociedade que mais exercem poder e influência sobre o restante da população. Tem a classe religiosa também, mas essa exerce um papel secundário aí nos dias de hoje. E você já parou para pensar por que o Brasil possui uma classe política execrável, formada aí pelas figuras mais abjetas da nossa sociedade? Bom, antes de começarmos a refletir acerca dessa questão, eu acho importante diferenciarmos a classe política e a classe empresarial. Um empresário é uma pessoa que vive de fomentar a atividade econômica em seu país. O empresário trabalha para gerar lucros. O seu propósito último é ganhar dinheiro. O empresário não está interessado em construir um mundo melhor. Ele quer ganhar dinheiro e assim ter condições de comprar um mundo melhor para si. Só que nessa caminhada um tanto egoísta e muito criticada, ele se torna responsável por dar condições de outras pessoas viverem melhor, gerando emprego e investindo cada vez mais, o que sempre acaba recompensando o bolso de alguém, direta ou indiretamente. Mas veja bem, eu tô falando na esfera capitalista de livre concorrência. Eu não tô me referindo ao metacapitalismo, onde o próprio governo cria um ambiente de monopólio através de empresas pseudo-privadas. Muito menos me referindo aos empresários decrépitos que fazem conchavos imorais com o governo. Mas me refiro ao empresário que vive honestamente dentro da iniciativa privada. E este sonha em morar em uma nação mais livre economicamente, onde um Estado enxuto dê as condições para que o capitalismo flua em todo o seu vigor. Pois um cenário livre criará a atmosfera ideal para que ele obtenha mais e mais lucro. E nada contribui mais para a sociedade e para o fim da pobreza do que muitos empresários com amplos meios de gerar lucro. No capitalismo é impossível rir sozinho. Para mim, um dos grandes problemas da política está na reunião de pessoas que aspiram ser servidoras públicas com o intuito de construir uma carreira profissional, ou pior, como uma forma de serem recompensadas, recebendo poder e dinheiro. Só que como a própria semântica da palavra indica, servir é a antítese de receber. Servir contempla entrega, sacrifício, subtração. Quando a profissão do indivíduo é fazer política, ele acaba aí se inserindo em uma linha muito tênue entre a imoralidade e a integridade, pois nesse caso, para se manter empregado e ter uma carreira ascendente, ele deve se render à politicagem, se render ao discurso de mera aparência, abandonando aí qualquer resquício de autenticidade em face do público, abandonando o que deveria ser a verdadeira política. Infelizmente, a própria democracia acaba sendo um pouco responsável por isso, pois o regime democrático é pautado na soberania da vontade popular, onde se acredita que a sociedade carrega em si alguma forma de verdade moral, esquecendo-se do fato de que toda moral pública é de pura aparência, é de pura hipocrisia. Temos que entender que na democracia o que importa é a maioria e não a verdade sobre coisa alguma. Só que infelizmente no Brasil estamos inseridos em uma maioria de analfabetos funcionais, que se deixam levar aí pelo primeiro discurso populista que aparecer, ou pela primeira oportunidade de sambar seminu no carnaval, esquecendo do que realmente importa. Somos vítimas de um regime que concede poder a um bando de idiotas. Só que ruim com a democracia
pior sem ela. Afinal, eu prefiro ficar à mercê dos idiotas do que daqueles que se arrogam superiores. O mundo já derramou muito sangue por acreditar na superioridade de alguns homens. Mas voltando aqui para nossa reflexão sobre a classe política. Ao contrário do empresário, que se beneficia através do mercado fluindo sem barreiras, como eu já expliquei, um político profissional se beneficia estrangulando esse mercado. E para isso, ele precisa de um Estado agigantado que tenha plenos poderes de intervir na economia, de criar aí inúmeras regulamentações, né? E que de sobra ainda contemple inúmeras estatais para serem por ele controladas. Tudo em nome de um falso bem-estar social e de uma falsa soberania nacional. Uma máquina pública assim é um prato cheio para oportunistas gulosos desprovidos de caráter e para aqueles que por pura incompetência tiveram inúmeros fracassos dentro da iniciativa privada e assim adentraram na política para justamente usurpar daqueles que produzem de verdade. Temos milhares de exemplos de pessoas que nunca gostaram de trabalhar e de produzir e assim, né, enxergaram na vida pública uma chance de se dar bem. Tivemos um presidente que, apesar de ter criado o Partido dos Trabalhadores, nunca trabalhou. Tivemos uma outra que conseguiu subir a rampa do Planalto depois de falir uma lojinha de R$ 1,99. A realidade é que aqui no Brasil poucas pessoas estão assim interessadas em ser um cidadão de bem, que acorda cedo e vai batalhar, mas sim interessados em ser um cidadão que se dá bem. E o meio político é o ambiente perfeito para se dar bem e assim enriquecer através do suor daqueles que movimentam o mundo por intermédio do seu trabalho honesto. Uma das causas disso é que as pessoas acreditam no mito da segurança, mas a realidade dessa vida é a completa insegurança. É impossível estar seguro possuindo uma existência finita dentro de um mundo em desordem como o nosso, e a ironia é que é justamente a insegurança que nos impulsiona a evoluir. Aqui no Brasil, os concursos públicos são extremamente concorridos, não por causa das grandes contingências de pessoas que anelam servir a comunidade com excelência, mas sim porque inúmeras pessoas querem uma segurança profissional. E na política não é diferente. Mas e aí, diante disso tudo, será que existem políticos verdadeiros, políticos honestos? Veja bem, agora eu não vou expor aqui um fato, mas sim compartilhar a minha singela opinião. Quando no cenário político surge alguém que obteve sucesso profissional, mostrando ser alguém eficaz, produtivo e responsável e assim construiu uma sólida carreira de forma honesta, mas que em determinado momento da vida resolve auxiliar o seu país, não como uma forma de ganhar a vida ou de adquirir poder através da máquina pública, mas sim por uma sublime convicção de apenas servir sua nação, onde a maior recompensa seja o mérito de saber que suas mãos podem contribuir para a construção de um mundo melhor. É nesse caso que estamos em face não só de um bom político, mas do verdadeiro político. E agora, coloca uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça. Essa história de que o Estado deve ser rico e soberano, tributando exacerbadamente a classe produtiva e os produtos, possuindo aí inúmeras estatais, interferindo ao máximo na economia para assim proporcionar igualdade social, assistencialismo público e cuidar dos mais pobres, é uma mentira que inventaram para alimentar uma classe de políticos parasitas que não seriam capazes de viver do suor dos seus rostos, muito menos de se destacarem em uma sociedade de mercado com livre concorrência. Aliás, você já
Já reparou se as pessoas públicas que têm aí esse discursinho esquerdizante são pessoas que tiveram suas vidas marcadas pelo trabalho duro? E aquele seu amiguinho que fica te chamando de fascista por você se posicionar como um conservador ou um liberal? Ou aquele seu vizinho que chama o Lula de herói do povo brasileiro? Você já percebeu se essas pessoas gostam de trabalhar? Se são do tipo que acordam cedo para produzir? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal. Valeu!